Olá pessoal, muito obrigado por ter a presença de vocês novamente com a gente. O QCast está aqui justamente para trazer inovação para vocês, trazer as novidades de mercado e ser um canal de comunicação entre vocês e a Quebec no que é inovação. Queremos ser o apoio de vocês para o futuro, para as coisas que podem ser implementadas diferente, que podem melhorar o processo de vocês e trazer, obviamente, benefício não só financeiro para a saúde da empresa, mas também humano, numa qualidade de trabalho melhor, num ambiente de trabalho bem melhor. Negócios separados, seja do ponto de vista de ideias, de inovação, já tivemos conversas muito positivas e eu acho que ele agrega muito para o nosso QCast como um elemento de inovação, de coragem, totalmente empreendedor. O Halley, engenheiro de formação, mas ele decidiu o empreendedorismo como a profissão principal dele. Ele já inovou em diversos setores, sempre com foco na logística e melhoria de processos. Halley, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença junto com a gente hoje, nesse 6º episódio do QCast, muito além dos códigos de barras, para que você compartilhe um pouco com a gente a sua experiência ao longo desses anos de mercado. Obrigado, Luiz. Para mim é um prazer estar aqui com vocês do QCast e é um prazer estar conversando com todo o público seleto de ouvintes que vocês têm. A gente que agradece bastante. Agora eu sempre brinco com os nossos convidados que a partir do momento que ele entrou no QCast, agora ele faz parte do hall dos inovadores de carteirinha, né? Daqueles que agora acreditam que através da inovação a gente consegue a melhoria de processos. Halley, e por falar em inovação, eu acho que você tem uma história muito legal para contar. E esse último episódio que você está tocando na sua vida é junto com a Comprovei. E eu queria entender um pouquinho o que foi essa transformação, o que levou vocês a criar a Comprovei e, mais importante ainda, né? O que a Comprovei realmente comprova? Realmente é uma etapa aí da minha vida que eu estou curtindo muito. É a etapa talvez mais inovadora mesmo, no sentido de que não só de negócio, mas até da forma de a gente encarar a nossa vida pessoal, familiar, junto com a vida profissional, né? A Comprovei, ela foi criada em 2014 oficialmente, portanto estamos completando 6 anos. E a Comprovei nasceu de um insight vindo da experiência que a gente vinha tocando em logística. Como você falou, a nossa experiência é toda em tecnologia e automação aplicados à logística. E a gente já tinha uma experiência de mais de 20 anos em processos e automação da logística interna, particularmente oferecendo sistemas como o Warehouse Management System, com tecnologia de código de barras, RFID e outras tecnologias que são comuns nesse tipo de projeto. E a gente percebeu que os nossos clientes, alguns deles investiam vários milhões de dólares até nesses sistemas, otimizando bastante essa parte da logística, mas mesmo assim os seus clientes reclamavam do pedido chegando atrasado, do pedido chegando incorretamente, e a gente percebeu então que havia oportunidades entre a doca de expedição e o local da entrega propriamente dito. E foi aí que nasceu a Comprovei. Então quer dizer que você começou justamente acertando a casa dos clientes do ponto de vista interno, da logística, do gerenciamento do armazém, do produto certo sendo expedido na hora certa. Só que ao passar do tempo vocês descobriram que aquela perna final estava impactando a experiência do cliente como um todo. Quer dizer, não adiantava somente ter a casa arrumada dentro de casa, mas se a logística na ponta do transporte não conseguisse gerar a expectativa necessária do que o cliente tinha, né? E às vezes isso vale muito, né? O momento da chegada do item é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente
do ponto de vista pessoal, nos últimos anos, tem se acostumado muito a quando você compra alguma coisa online, você vinha acompanhando a entrega do seu produto e se você não tiver aquele mínimo que você tem de expectativa, a experiência não está completa, né? É isso mesmo? Isso mesmo, Luiz. E eu diria o seguinte, que, claro, nós somos suspeitos para dizer porque a gente ama o que a gente faz em cima da logística, mas essa perna em particular, essa etapa da logística, é a mais próxima do cliente e vinha sendo negligenciada há muito tempo, onde as empresas, quando a gente começou 6 anos atrás, não é muito tempo atrás, mas ainda a gente percebia que as empresas terceirizavam essa etapa, não só sobre a forma de contratar as transportadoras parceiras, mas também a responsabilidade. Então, os problemas que aconteciam nessa etapa, a gente ouvia empresas dizendo, bom, mas isso é problema da minha transportadora, eu contratei eles para resolver essas questões. E a gente foi percebendo que então aí tinha uma grande oportunidade e nesses anos todos a gente está vendo uma transformação realmente, onde as empresas estão percebendo que essa etapa da logística tem um ponto fundamental na satisfação dos seus clientes. Então, que é importante entregar corretamente e que toda essa etapa faz parte do seu produto que ele vendeu. Perfeito, eu acho que faz todo sentido. E Haley, estamos falando aqui do processo como um todo, da importância dessa perna final, mas me diz uma coisa, como funciona esse sistema de vocês? Como é que vocês bolaram essa experiência para que tivesse realmente uma melhoria no processo de comprovação da entrega, da onde que está o material, como é que está a situação daquele item naquele determinado momento? A Comprovei nasceu exatamente da constatação. A gente percebeu que naquele momento, essa perna do qual a gente está falando dependia de um telefone, na época, aqueles radiotransmissores, né? Aqueles telefones rádio. Ele chama de rádio trunking, né? Não tinha um negócio desse? Eu acho que o pessoal falava exatamente. Isso. Esse é o termo, né? A gente conhecia por marcas aí que estavam bastante no mercado. Mas, enfim, toda a comunicação era feita através desse tipo de áudio. Com isso, a gente não tinha a exata informação, nem muito menos a visibilidade, do que estava acontecendo realmente com um veículo de carga que está levando a nossa encomenda, nossos pedidos, a centenas ou até milhares de quilômetros da onde ele foi carregado. Então, percebemos que a tecnologia estava convergindo para algo que poderia estar transformando essa situação. O que aconteceu, de novo, há alguns anos atrás? A gente tinha a tecnologia de nuvem, de cloud chegando. Então, a gente lembra que quando a gente estava começando, isso ainda não estava consagrado no mercado. O pessoal achava que isso era inseguro. A outra questão, os smartphones que hoje todo mundo usa, seu WhatsApp, seu Instagram, também não era utilizado por todo tipo de pessoas, muito menos pelos motoristas. E também a rede de dados era uma coisa muito frágil. Isso tudo a gente foi percebendo que era o momento de embarcar nessa onda, porque essas tecnologias estariam convergindo, possibilitando oferecer um sistema que, através do app, que na verdade está no celular do motorista, a gente tem todas as informações de forma real-time do que está acontecendo ao longo de toda a viagem e das entregas que tenham que ser feitas. Não, é legal você ter mencionado isso, porque a gente fez um episódio há um tempo atrás falando justamente da migração e do advento das plataformas Android, que é uma coisa interessante, porque hoje o Brasil em específico teve na plataforma Android a grande maioria da base dos smartphones, mas o Brasil ele tem mais smartphones do que pessoas. É uma coisa, a adoção dessa tecnologia móvel pelo brasileiro foi de maneira muito natural. E o que você está me falando foi que, poxa, agora a gente está trazendo, já que está habilitado, uma rede decente, espalhada, dando comunicação em diversas áreas do Brasil. Já que ele tem um dispositivo que tem a capacidade de
coletar essas informações e também mostrar para ele, ser um ajudante para ele no processo de entrega, por que a gente não usa tudo isso para dar uma experiência melhor? E acho que aquele bate-papo que a gente teve num outro episódio tá convergindo exatamente para o que você tá me falando. Quer dizer, as tecnologias habilitaram agora que a Comprovei pudesse criar uma solução que tivesse um valor real para os clientes. Isso mesmo. Luiz, a gente, antes mesmo de formar a Comprovei, nós já tínhamos essa ideia dessa aplicação, tendo visto, principalmente lá fora, aplicações semelhantes, mas baseados em grandes servidores, em sistemas proprietários, como, por exemplo, empresas como a DHL, FedEx, utilizando algo semelhante para controlar e fazer a gestão da logística de entregas. O que mudou é que esse tipo de solução ficou disponível para todo tipo de empresa, inclusive as pequenas e médias empresas, não só as grandes, porque a tecnologia permitiu que se democratizasse essa solução para todos. O fato da solução, como a Comprovei, estar numa plataforma SaaS, na nuvem, isso faz com que os custos também sejam muito menores. Então, a possibilidade das empresas que são clientes nossos poderem investir num sistema desse se tornou realidade. Os custos são muito mais acessíveis e isso vem por conta dessa tecnologia que ficou disponível. Não, com certeza. E assim, eu não sei se é dessa maneira, mas estou supondo que até porque o que você falou, pode rodar no celular do motorista. Quer dizer, aqueles grandes investimentos vultuosos que você teria que ter no passado, com um coletor de dados todo equipado, todo completo, para você entregar na mão do motorista, hoje na verdade é o inverso. Às vezes a própria transportadora pode utilizar o device do motorista, baixar o aplicativo, ou ela pode fornecer um smartphone, seja comum, seja um pouco mais robustecido, vai depender de cada caso de uso, né, que você acaba colocando, mas vai facilitar muito a adoção. E eu até imagino que a questão de treinamento, de usabilidade, hoje estaria muito mais fácil do que aquela foto de 5 anos atrás que a gente tinha, né? Hoje, Luiz, nós temos quase 100 mil motoristas usando o app, em mais de 3 milhões de entregas que são realizadas conjuntamente por todos os nossos clientes por mês. Então, essa experiência me permite confirmar isso que você está falando, onde os motoristas, mesmo aqueles que nunca ouviram falar da Comprovei ou nunca usaram qualquer aplicação parecida, em poucos minutos, veja só, minutos, tá? Ele faz o download, claro, do app no celular, que também não é mistério para ninguém, e em poucos minutos ele já sai usando. Então ele já segue viagem, obviamente longe de qualquer um que possa dar suporte para ele, e ele usa normalmente já na primeira viagem dele. Agora, Halley, vou te fazer uma pergunta difícil, mas para você ela não é difícil, porque primeiro que você é um cara brilhante, segundo porque você, como eu mencionei, é um empreendedor como profissão. O que você pensa como próximo passo para a Comprovei? Que outros problemas vocês vão resolver para o cliente? Olha, realmente você me pegou. Essa pergunta estava fora do script, né, Luiz? Mas o que a gente está percebendo? Claro, como qualquer produto, como qualquer negócio, tem seu ciclo de vida. O que no começo da Comprovei era algo que poucas empresas haviam ouvido falar, hoje, apesar da adoção ainda ser pequena, existe todo um mercado muito grande a ser explorado, já a maioria das empresas pelo menos sabe que um sistema de gestão logístico real-time é uma solução disponível no mercado. Nessa etapa do ciclo do negócio, o que acontece é que, claro, essa maturidade que o mercado vai atingindo faz com que o próprio cliente nosso, o usuário, ele passa a entender melhor não só a ferramenta, mas toda a sua própria gestão. O que eu quero dizer é que a nossa ferramenta começou de forma muito simples na sua versão 1.0, os próprios clientes foram entendendo melhor e aprimorando sua própria gestão. O que acontece é que passaram a ter visibilidade de problemas, inclusive, que eles nem imaginavam que tinham na operação.
porque isso passava desapercebido, é claro, de novo, a muitos quilômetros de distância do escritório dele. Então, eles não tinham como captar a informação, né? Eles nunca souberam que tinham um determinado problema porque nunca mediram, né? Exatamente. Então, na medida que eles estão entendendo mais, o que eu quero dizer é que eles também estão trazendo novas demandas para a Comprovei. É a aplicação que, como ideia geral, é bastante simples, né? Ou seja, você controlar o que foi entregue, o que não foi, hoje está se tornando bastante sofisticado. Então eu posso exemplificar. A nossa plataforma já se usa de inteligência artificial para identificar aquele comprovante de entrega, em sua maioria um canhoto da nota fiscal, onde a gente descobriu o óbvio: o motorista não é fotógrafo. Então a qualidade de foto que ele tirava do canhoto era muito ruim. O que acontece? A inteligência artificial veio ajudar a fazer com que aquela foto seja interpretada, aquela foto seja melhorada e inclusive garantindo para os nossos clientes se aquela foto é de um documento que comprove a entrega, que seja um canhoto ou seja... documento verdadeiro ou não, né? Exatamente. Então, a inteligência artificial tem aí um campo a ser aplicado na logística também, que é muito vasto e com certeza a Comprovei vai estar oferecendo esse tipo de facilidade para os nossos clientes. Eu não tenho dúvida nenhuma, inclusive também com plataformas de IoT, com medição, sei lá, de temperatura de container, de frigorífico, de remédio. Assim, vocês têm um campo vasto de crescimento de soluções que eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão abordar com a qualidade normal do que você acaba gerando para o cliente, que é excelente, né? Não, muito legal. Ô Haley, a nossa ideia do QCast é ser um podcast curto, o usuário possa escutar num pequeno café, numa transferência de um trânsito, numa pequena viagem. Então a gente poderia realmente passar o dia todo aqui, mas acho que a gente abordou assuntos bem legais, desde o momento da ideia do conceito inicial da Comprovei, a solução do problema fundamental que vocês entregam para o cliente, que é realmente a comprovação da entrega, mas mais do que somente a comprovação, a viagem do item, desde o momento que ele sai do centro de distribuição ou manufatura ou o que for, até realmente ao ponto, o destino final dele. Não só o usuário, mas o cliente final tem como ter essa visibilidade inteira. E você agora, por último, também mencionou os novos caminhos que a Comprovei vai estar seguindo e explorando ao longo do tempo, que é show de bola. E na verdade, a gente, assim, a Quebec, ela tem muito a estar trabalhando junto com vocês para gerar para os nossos clientes essa experiência melhor. Eu acho que essa sinergia que acontece entre a gente é muito positiva para isso. O Haley, eu queria te agradecer muito por essa dedicação do seu tempo junto com a gente. Queria agradecer muito o nosso ouvinte também. O QCast, ele na verdade é para ser uma plataforma de comunicação e troca de ideias. Eu gostaria muito que você, ouvinte, pudesse também sugerir, comentar, falar o que vocês estão achando sobre esses bate-papos que a gente tem tido tão positivos, para a gente poder crescer, continuar gerando e trazendo para vocês informação que seja relevante, nova e que impacte positivamente o seu negócio. Haley, queria deixar o microfone com você aí para que você dissesse as suas palavras finais aí para o nosso público ávido por tecnologia. Luiz, eu queria não só agradecer essa oportunidade de estar conversando com você, com os ouvintes do QCast, e parabenizá-lo pela iniciativa de estar trazendo essa fonte de informação para o público que eu tenho certeza, eu mesmo ouvi os podcasts anteriores, os episódios anteriores, o público vai estar gostando com certeza de todos esses temas que vocês têm trazido pra gente. Obrigado mesmo. Não, a gente que agradece. Obrigado, contem com a gente, nossos episódios vão ao ar a cada 15 dias, em todas as plataformas, YouTube, Spotify, SoundCloud, iTunes. Faço o convite para vocês, para ficarem abertos aí às suas notificações, às informações e estarem com a gente no nosso próximo podcast. Muito obrigado.